Salve, salve galera da Madeirada! O Sport ganhou e Love chorou. Isso mesmo, meu amigo. O Sport ganhou o jogo na estreia do técnico Pepa diante do Avaí na ressacada contra a equipe do ex-técnico do Sport, Enderson Moreira. E após o final do jogo, Wagner Love foi hostilizado pela torcida do Avaí e saiu de campo chorando, meus amigos. Pois é, foi bater boca lá, ficou uma situação até constrangedora. A gente vai falar um pouquinho disso e da nossa opinião sobre isso. Mas vitória importante do Sport Clube do Recife, fora de casa, que terá uma sequência com 2 jogos seguidos contra o CRB, ganhando os 2 e tem mais um jogo na ilha depois também contra o Goiás. Pode engatar uma sequência boa e entrar de vez na briga pelo acesso. Isso e muito mais a gente vai falar aqui no nosso canal, meus amigos. Antes de mais nada, deixa o like e se inscreve no canal. Drayton Madeira. Drayton Madeira. Pois é, uma vitória de suma importância para o Sport Clube do Recife. É, Drayton, mas você falou também, cara, eu disse que seria o jogo mais difícil do Sport e que se o Sport ganhasse, conseguisse uma vitória nesse jogo, ia voltar com moral para jogar os próximos jogos. E os próximos 2 jogos do Sport será contra uma equipe que está fragilizadíssima, a equipe do meu amigo Dairone Lima, do Marcelo Porteiro, CRB, que contratou o técnico Pivete, isso mesmo, aquele mesmo técnico que estava, treinando no Clube Náutico Capibaribe. E o meu amigo Dairone botou, seja o que Deus quiser. O CRB contratou um treinador que não tem expressão. E o treinador do Sport, em contrapartida, o Pepa, estreou com o pé direito. Foi uma partida primordial do Sport, como muitos que estão falando por aí? Não acho. Não assisti o jogo, mas assisti aqui os melhores momentos, né? O melhor momento não, um resumo do jogo, digamos assim, e fiquei assim impressionado assim, com o volume de jogo do Sport, concernente ao estilo de jogo parecido com o Mariano Sosso, mas aquilo que eu falei, Drayton, ele ajeitou o sistema defensivo. Não, Felipe continua não jogando bem e só acertou aquele passe. Mas temos que entender que Thierry está na zaga do Sport novamente, fazendo a dupla de zaga com o Chico. Isso sim fez um diferencial. Agora, a intensidade foi praticamente o mesmo time de Souza que a gente já viu jogar. E o Lucas Lima caindo pela direita é uma coisa que ninguém gosta muito. Mas deu certo, quem sou eu para criticar? Uma vitória 2-0 fora de casa, mas um jogo que eu vi os melhores momentos. O Avaí teve muita chance também, principalmente com o Giovani. Aí o torcedor do Sport, o Sport foi avassalador. Não foi, foi um jogo muito bem feito da equipe do Sport, conciso, coeso e coerente. Dentro de campo, o Sport Clube com Recife. Resultado positivíssimo para a campanha que vai fazer o Pepa, né? Dentro do esporte, cara. Agora traz o moral para o Sport Clube do Recife. Levanta o estado anímico da equipe, né? Já tinha uma vitória com o Ituano, a segunda e vai jogar contra o CRB, que é um time fragilizado, né? Que tá passando por um momento difícil também, como passou conturbadamente o Sport Clube do Recife. Mas temos algumas coisas positivas com relação ao esporte. O que? O estado anímico da equipe, com um treinador novo que deu declarações positivíssimas, né? Ressaltou o elenco e fica notório que o elenco não queria jogar com Guto Ferreira, não é? E o Sport trouxe esse treinador, o Pepa, um treinador não tem títulos, mas veio com a filosofia que agrada quem escuta. É feito Luiz Heitor de volta, estão me deixando sonhar. Cara, Drayton, você tem muita desconfiança, tenho de algumas coisas, mas eu digo o que aqui a vocês, todo quem acompanha meu canal. Quem quer subir, meu amigo, tem que ganhar jogo fora de casa. Ganhou jogo fora de casa, é índice para subir. O Sport já tem 3 vitórias, né, fora de casa, se eu não estou enganado com essa. Então, uma com Curitiba, uma contra o Amazonas e essa agora contra o Avaí. Então isso credencia o Sport a voltar para a briga. Estou aqui dizendo, vendendo ilusões, sou vendedor de ilusões? Não. Mas foi um ponto positivíssimo essa vitória fora de casa. Porque levanta a moral da torcida, levanta a moral do clube, levanta a moral, eleva a moral do treinador que já chegou com uma moral alta, totalmente diferente do treinador anterior que chegou demitido. O Pepa não, chegou com um índice de aprovação muito grande. E o Sport entra nessa conjectura aí, nesses próximos jogos, levanta a moral do clube.
Tava com a moral lá embaixo o Sport. Fez um jogo muito bom contra o Ituano, com muita velocidade, com muita intensidade. E hoje um jogo equilibrado. Equilibrado, mas o ponto positivo, observem, Thierry é o ponto positivo. Junto com Chico na zaga. E Pepa foi inteligente. Ele viu o jogo que o Sport fez, ele manteve o time para o quê? Para ele poder começar a analisar. Então o ponto positivo foi ele ter mantido a permanência da zaga, da dupla de zaga. Manteve o Felipe, que ninguém gosta, mas o Felipe acabou acertando um passe, então credencia ele a jogar o próximo jogo. Não é porque o treinador vai dizer, poxa, o cara vai dizer, poxa, deu um passe do gol, assistir, isso vai me tirar? Mas ninguém gosta do Felipe. Né? O Julián entrou no jogo, ainda no final, tá? A gente não pode analisar muito dele. Mas a escalação, a galera contestou algumas coisas. Mas ele praticamente, torcedor, manteve o time que Sosso mantinha. Só que Sosso não tinha essa dupla de zaga, tá? Só é lembrar isso. Não tinha. Então não venham aqui querer me encher de churumelas, conversar churumelas pra mim, que eu não sou nenhum alienado, não. Eu acompanho futebol. Então ele manteve um time base que o Sosso mantinha, a mesma filosofia. Só que o quê? Torna a dizer, o estado anímico do clube foi totalmente diferente. Então o Sport se esforçou dentro de campo, correu, é um treinador diferente, é um treinador que tem uma postura, uma filosofia, não é? Um domínio da propriedade do que falar com jogadores, autoridade, dá pra ver nas entrevistas dele. Parece ser um cara boa praça, como o Sosso era também. Então, também o torcedor do Sport, eita, agora temos a seleção, vamos ser campo. Pera aí, vamos com calma. Step by step, passo a passo. Foi fantástico, eu tô aqui contentíssimo, cara, com a vitória. Contentíssimo, porque acende uma esperança da gente que está, torcedores do Sport Clube Recife, tão ressabiados com tantos fracassos que o Sport vem tendo. E um jogo desse anima. Por quê? Porque o Avaí vinha numa crescente no campeonato. Em contrapartida, falando o que aconteceu com o Wagner Love, ele ia até ir fazer entrevista ao vivo lá, e os torcedores começaram a ofender, né, fazendo uns gestos lá, tá? Eu não peguei direito, mas foi chato, cara, aquilo. E o Wagner Love saiu chorando de campo. Wagner Love é um jogador multicampeão, cara, ele tem que ser respeitado. O Ciro Sport não gosta muito dele, porque teve os lances aqui, cara. Mas ele vem jogando bem no Avaí, vem dando sangue, vem correndo. E a torcida hostilizar o cara porque perdeu. Cara, vocês têm que entender uma coisa. Vocês perderam pro Sport Clube do Recife, um time que é infinitamente superior em história ao Avaí. Infinitamente. Não dá nem pra colocar na mesma prateleira. O Sport tá mal. Vem mal. Mas não pode se colocar o Avaí numa prateleira igual o Sport. O Sport é time grande, velho. Sport é time grande, só que tá em viés de baixa, não dá pra colocar. Então foi um jogo normal e o Avaí não sai da briga. Agora a torcida hostilizar o cara, velho. Não sei porque as câmeras não pegam o áudio pra dizer, coisas boas não disseram ao Wagner Love. E ele saiu chorando, eu confesso que eu não tinha visto uma cena assim, ele saiu chorando de campo. Porque o cara disse, poxa, minha carreira toda eu fiz isso. Ele deve ter escutado coisas terríveis ali. Deve ter escutado coisas terríveis. E não deve ter sido coisa boa não, viu? Eu não vou falar aqui o que foi, porque eu não vou cometer uma ilação. Não é uma acusação sem fundamento, sem provas. Uma coisa boa ele não escutou não. O cara sai chorando. Então aqui, apesar de eu ter severas críticas ao momento que o Wagner Love teve aqui no Sport, vai... possamos dizer assim, o meu abraço pra ele, cara. Porque ele deve ter escutado coisa boa, não. E vai o meu respeito, tá? Enfim, eu sou o Draito Madeira e essa é a minha opinião.